On the Record, no ar, mais um dia 4 de abril de 2022, o ano já está voando e temos aqui mais uma reunião editorial mensal da nossa Newsroom. Hoje time só feminino, Rafa está nos devendo esse encontro, fica para o próximo. Comigo, Carlota Ribeiro Ferreira, Benedita Sampaio Nunes. Oi, meninas, como estão? Como estão nesse pós-Happy Conference? E Natália Toledo apresentando esse On the Record. Então, força, pós-happy. Exato, pós-happy. Pós-happy. Pós-happy e tipo o início de uma história bonita, pronto, para dar uma maneira a ser aqui um mote. Deixa eu só lembrar todo mundo que esse é o nosso espaço para trocar, né, as ideias que a gente tem tido, o que está reverberando mais nas nossos projetos. E a Happy Conference acabou de acontecer, 29 de março, então a gente está com muito conteúdo na cabeça, muita coisa reverberando, ouvindo os feedbacks e nossa, foi demais. Então, por isso, o que tá, por exemplo, agora, em número 1, o que está batendo aí em vocês? O que ficou desse último dia 29? Benny? Então, foi super interessante, foi um tema que foi muito importante nesta altura, o tema da saúde preventiva, do stress, dos burnouts, da compaixão, da liderança com compaixão, e também a última intervenção que foi sobre, não é? Sobre nos tornarmos virtuosos no que fazemos e a forma como prestamos os nossos serviços, os nossos trabalhos aos outros. E, portanto, foi muito refrescante e eu destacaria assim 2 ou 3 notas principais que me passam agora pela cabeça. Primeiro, eu acho que esta foi unânime, toda a gente gostou muito do tema da compaixão, foi uma coisa que falou muito às pessoas, que é muito necessária, que muitas vezes faz falta e que não é ainda bem compreendida, ou seja, o seu poder, o seu alcance e a forma como se implementa e a própria definição, o próprio conceito de compaixão ainda não sei, se calhar não parámos ainda todos para pensar sobre isto e, portanto, esta conferência foi espetacular nesse sentido. E depois há outra coisa que na última intervenção que o Felipe Gomes falou, que eu achei muito gira, que é, ele dizia, next time fail differently. E eu sempre tinha ouvido até agora, next time fail better. Mas fez muito mais sentido o fail differently. Que o fail differently é um ângulo que obriga um bocado as pessoas a pensarem se sim ou não incorporaram as lições que tiveram das falhas passadas. E eu achei isso bastante mais explícito e mais claro e mais real do que fail better. Portanto, gostei muito do fail differently, next time fail differently. E para a pessoa ir aprendendo com os erros e, portanto, falha de uma forma diferente até que falhe pouco. Pronto. E você, Carlota? Acho que a gente até pode entrar um pouquinho mais a fundo, por exemplo, para falar de compaixão já, mas quais foram as suas primeiras impressões também, agora, o que está reverberando por aí, Carlota? Sim, então, houve uma coisa que me tocou muito emocionalmente, até obviamente por ser produtora de eventos, de espetáculos, não é? Ou seja, além da parte da curadoria toda, que adoro, mas na realidade o fazer acontecer um grande espetáculo, um grande broadcast, é maravilhoso. Voltar ao teatro foi muito especial, foi muito emocionante, confesso, depois de 2 anos a trabalharmos em estúdio, que foi maravilhoso e obviamente mas de facto esta nova capacidade de podermos estar a fazer um grande espetáculo para o teatro e para o mundo, através do broadcast, acho que
nos expandiu mesmo, no sentido de eu mesmo gosto fazer, foi super desafiante com tudo aquilo que são os desafios tecnológicos, plataformas, os envios, as mobilizações das pessoas que ficaram com Covid e que de repente passam de presença no teatro para presença virtual, ou seja, e o termos uma solução que responde a esta nova realidade. Foi muito giro de ver acontecer. Depois foi muito especial estar no teatro, porque na realidade, e no outro dia eu comentei isto na introdução do painel, no outro dia ouvi uma frase muito bonita do José Raposo, presidente da Casa dos Artistas e um grande ator português, em que ele dizia: a vida é isto, a vida é estarmos juntos. E de facto nós tivemos na melhor ou seja, melhor ou pior nos últimos 2 anos, mas também tivemos de facto um bocadinho separados e um bocado em ligações remotas, não é? E tecnológicas. E portanto esta convivência foi muito mágica, foi muito bom. Depois, eu gostei de toda a narrativa, ou seja, basicamente sinto muito, e acho que aquele vídeo de enquadramento de arranque em que nos explicam os grandes números, os grandes custos da ausência de saúde são altamente preocupantes e, portanto, isto é um tema absolutamente pertinente e mais até do que os custos económicos ou os custos sociais. Na generalidade, aquilo que me marca mais e aquilo que me pesa mais é os custos nas vidas das pessoas, ou seja, vidas que não são vividas em pleno, vidas que são repletas de doença, vidas que são cheias de dor, ou seja, isso é que eu acho que efetivamente nós temos que abrir os olhos à realidade e termos de facto uma conversa mais honesta e mais aberta, e foi o que nós procurámos fazer ontem. E no fundo, desmistificar, acabar com determinados preconceitos. Ouvimos pessoas, aliás, 2 ou 3 pessoas que na primeira pessoa em palco falaram dos seus estados de exaustão extrema, dos seus estados de depressão, das terapias que têm. É bom ouvir falar disto, porque de facto somos todos humanos, não é? E eu acho que essa liberdade de expressão com temas tão sensíveis, e mesmo até os comentários pós-conferência que nós tivemos de pessoas que de alguma maneira passaram pelo mesmo estágio ou estão a passar e nos disseram: foi tão bom ouvir isso, e isso realmente acho que foi muito positivo, tornar a saúde efetivamente um espaço aberto e onde todos desempenhamos um papel, e primeiro temos que de facto tratar de nós e depois, porque também só assim conseguimos tratar dos outros. Depois acho que a viagem desde o stress à compaixão foi um momento muito especial. A Amy é de facto assim além dela ser uma oradora extraordinária, uma investigadora incrível, mesmo a história dela, de vida dela e aquilo que ela, de alguma maneira, o que a inspirou para se dedicar em pleno aos estudos da compaixão é de facto fabuloso. As 2 médicas, a saúde de prevenção, o tal painel com os casos reais, pessoas, experiências de liderança. Havia aqui uma preocupação que tínhamos no painel, que era dar uma certa paz a quem estava do outro lado, ou seja, ninguém está no ponto certo, até porque isto é sempre um caminho e havemos de estar sempre no caminho de melhorar o caminho e o nosso caminho no caminho, não é? Portanto, na realidade, o darmos essa paz e através de vários exemplos, penso que foi bastante positivo. E o Filipe foi absolutamente virtuoso. Eu acho que as pessoas, o programa atrasou um bocadinho, portanto, houve pessoas que já não conseguiram assistir ao Filipe em live, mas obviamente que depois terão acesso. Mas foi assim muito mágico, porque ele fala de uma coisa muito importante e fala de atitude e de paixão. E se nós tivermos atitude e paixão por aquilo que fazemos, na realidade temos muito mais propensão à saúde também. Com certeza. A citação que ele trouxe, né, de Beethoven, ele que fez um espetáculo ali no piano e falando que errar uma nota é insignificante, mas tocar sem paixão é inexcusável, é imperdoável. Então, é uma mensagem muito poderosa que fica É poderosa e para acho que é um bom líderes mote e times. e é um bom mote para o tema da compaixão, porque isso de facto é essa visão do todo e não nos focarmos de facto numa parte. Eu contra mim falo às vezes, mas obviamente não é contra mim falo, não é só eu, é as lideranças no geral, não é? Às vezes, efetivamente, é muito melhor olhar para o todo e para o resultado e de facto não ficarmos estressados com mini peças ou mini notas a meio do processo, quando na realidade depois a sinfonia sai também. Beni, quer adicionar alguma coisa? Não, eu queria comentar também a discussão o painel de líderes, que eu acho que foi muito interessante e foi muito importante esta partilha. Acho que os líderes estão cada vez mais corajosos
À medida que este tema também ganha importância, por um conjunto de fatores, os líderes também estão-se a mostrar corajosos. Eu acho isso muito importante. A Carlota, que esteve a moderar o debate e que estava ali na primeira linha de recepção destas respostas e dessa conversa, também tenho curiosidade de saber o que é que a Carlota... ou seja, que takeaways é que levou desta conversa que moderou? Então, se calhar até começando, há duas frases muito fortes do Marco Túlio de Carvalho, Chief Medical Officer do grupo eCare, que é um dos maiores, é o maior grupo de saúde mental na América Latina, muito dedicado à saúde nas empresas, e o Marco dizia duas coisas muito importantes, que eu acho que é importante nós retermos, e isto é que deve ser a realidade, isto é que deve ser a verdade, que é, as empresas são espaços de saúde, ou é suposto serem espaços de saúde e não de doença, e portanto não vamos aceitar diferente disto, porque não é suposto, aliás, a beleza dos negócios e a beleza de criar uma empresa, de criar valor, de dar emprego, etc., é positivo, ou seja, é para o bem maior da sociedade, do desenvolvimento económico, etc, etc. Portanto, na realidade, agora não se pode fazer isto em ambiente de doença ou a causar doença. Portanto, as empresas são espaços de saúde e é neste objetivo que devemos atuar e que devemos aceitar as coisas, atenção, pronto. Depois, outra coisa que ele diz e que é muito interessante os líderes têm que estar em saúde, sob pena das suas equipas também não estarem. Portanto, basicamente o que ele refere é, quando um líder não está em saúde, é impossível a sua equipa estar. Pronto, e portanto, na realidade, isto não é uma coisa que eu acho que é importante ter muito presente, e ele diz que quando inicia projetos, basicamente, nas áreas de saúde corporativa, de consultoria nas áreas de saúde corporativa, a primeira galera, como ele diz, a primeira galera que ele de alguma maneira trabalha é claramente a dos líderes. Pronto, porque efetivamente tem que começar aí para haver de facto um exemplo para o resto das equipas. Até porque senão as pessoas também não se revendem nesses comportamentos, também acabam por atuar em espelho e isso pode ser perigoso. Depois, outra coisa que de facto achei muito interessante foi de facto a partilha de casos próprios, e tanto o Marco como o João foram absolutamente corajosos ao desmistificar e falar abertamente sobre isto. Aliás, nós no outro dia também falávamos, o António Horta Osório, tantos outros que hoje em dia têm vindo aos mídia e que com essa responsabilidade também terem uma visibilidade maior, assumem esse papel com muita coragem e muita bravura e só os torna melhores e torna-nos a todos mais humanos, o que é muito bom. As histórias das empresas e o que é que nós podemos fazer foi uma coisa que obviamente era essa a minha preocupação, era de facto dar alguma paz, que eu não me sinta, independentemente do ponto onde eu estou, ok, posso começar a qualquer altura com aquilo que tenho, com aquilo que posso, com aquilo que sou. O Salvador, é claro que trouxe esta mensagem muito especial, e até porque nós ao longo desta conferência tivemos a preocupação de que ela não se centrasse única e exclusivamente em saúde mental, até porque também vimos que não há essa coisa, o Marco também dizia, não há essa coisa do corpo mental, o corpo físico, o corpo, ou seja, na realidade há uma integração, há uma visão integrada, e portanto para nós também era muito importante falarmos até em pessoas que têm limitações ou condições físicas diferentes, e portanto o Salvador, ao dar-nos a perspectiva dele da importância do trabalho para pessoas com limitações físicas, foi absolutamente fabuloso e foi de uma sensibilidade e de uma honestidade incrível, e eu acho que isso encheu-nos a todos e torna-nos todos claramente mais predispostos para ambientes mais diversos, mais inclusivos e onde todos vamos crescer melhor enquanto seres humanos. Portanto, acho que isso foi muito, para mim obviamente foi um privilégio, não é? Ter aqueles convidados e poder moderar aquela conversa, mas era uma conversa que eu achava que era mesmo importante na Happy Conference deste ano, porque nós não temos um livro, não há um livro com a estratégia de saúde na empresa, a matriz, isso não existe. Pronto, somos todos humanos e há indústrias e há situações e há circunstâncias diferentes. Portanto, só através disso é que nós também podemos, de alguma maneira, passar essa visão mais única.
Oh, Carlota, não querendo tomar aqui o papel da Nath, mas também contou-nos que teve também uma conversa fora de palco com estes mesmos membros do painel, estes mesmos líderes, sobre, às vezes, a tensão ou a dificuldade que há em liderar sempre com compaixão, porque às vezes há stresses, há preocupações, às vezes é preciso, não sei, penso que a questão aqui está também na definição de compaixão, não é? Mas não é? Fala-se muito de compaixão e da necessidade de compaixão nas empresas e de lidar com compaixão porque é percepcionado como uma coisa que muitas vezes pode faltar e, portanto, a questão é de saber porque é que há uma tensão entre liderança e compaixão, às vezes. Bom, para já a compaixão, e eu acho que ontem a Amy foi muito boa a fazer essa clarificação, sobretudo é o passo à frente da empatia, não é? A empatia, nós no fundo conseguirmos perceber o outro, pôr-nos digamos, nos sapatos ou nos pés do outro, e a compaixão é quando, além disso, de alguma maneira tomamos ação, ou seja, há uma intenção que obviamente se materializa num apoio, numa ajuda mais formal. Agora, em relação a essa conversa e quando nós debatíamos, e até na preparação do debate, li um artigo super interessante sobre os malefícios da resiliência, do excesso de resiliência. Portanto, nem tudo o que é mais, mesmo quando estamos a falar, digamos, de valores bons e positivos, como seja a resiliência, a compaixão, etc., às vezes extremos podem não ser muito positivos. E no caso da resiliência, um excesso de resiliência torna-nos em várias coisas. Em pessoas com estilos de liderança muito rígido, em pessoas que aguentam tudo e que por vezes permanecem em lugares porque têm de facto uma resistência física mais tempo do que aquilo que deveriam e toleram situações mais do que deveriam, nada disto é positivo. Portanto, e entretanto, e nós debatíamos exatamente isso, será que há algum limite para a compaixão? Há aqui um ponto, tipo, é ótimo ser compaixão até, ou seja, e depois onde é que isso interfere quando lidamos com timings, pressões, rigores, perfeccionismos, sem dúvida. Às vezes as pessoas perguntam-nos, mas pôr uma conferência grande no ar, seja a Happy, seja a National Geographic, seja o que for, são projetos de engenharia complexos e inclusive onde temos que usar muita sensibilidade na parte dos conteúdos, muito conhecimento, muita investigação e depois toda uma linha muito rigorosa, não é? Na parte das montagens, da produção, o palco, as luzes, ou seja, e tudo aquilo tem que bater certo na hora certa, no momento certo. Não há propriamente um rewind, é sempre um espetáculo em direto, não é? E, portanto, é inevitável, mas inevitável que hajam de facto tensões, que haja de facto às vezes situações ou soluções que adotemos que não sejam as melhores, enfim, mas quem está a falar, agora estou a falar na nossa indústria em particular, mas quem está a falar numa fábrica pode ter a mesma situação. E às vezes as pessoas confundem um bocadinho, eu acho que isto é um tema que confundem o tema da compaixão com o tema da simpatia e com o tema da amizade, o chefe que é amigo ou que de alguma maneira tem alguma informalidade com as pessoas. E por vezes, sem querer, são difíceis de estabelecer os limites. Ou seja, uma coisa é sermos todos amigos no trabalho, mas há um delivery para fazer, não é? E isso é ótimo. Outra coisa é quando, na realidade, essa amizade pode permitir ou ser permissiva a determinados comportamentos. E quem diz amizade, porque de facto há aqui uma confusão dos conceitos. E portanto, para mim, e daquilo que nós de alguma maneira debatíamos, era, acima de tudo, a compaixão e no ponto de vista de um líder, nós temos que zelar pelos interesses das pessoas e dos negócios, não é? E, portanto, acima de tudo, é sermos cada vez mais humanos e mais termos aqui esta combinação de... Até porque às vezes o líder, eu não vou dizer, o líder é um papel muito solitário. Aliás, eu hoje em dia, e falo isto, mas há também visões duplas, mas eu acho que as co-lideranças de topo podem ser situações muito benéficas, muito mais de parceria na liderança de topo, porque às vezes esta solidão leva-nos a acartar com pressões até de números de entregas, de relações com o cliente, etc., que sem querer podem ter, como é que eu hei de explicar, uma consequência, até porque como a Benedita dizia, somos todos humanos e complexos, mas pode ter consequências ao nível às vezes, sei lá, de não estarmos tão amorosos ou tão queridos, não é possível, às vezes de facto acordamos um bocadinho mais exigentes connosco ou mais
ou mais contraídos, ou mais angustiados, ou mais ansiosos, e sem querer é verdade. Mas, portanto, acima de tudo, o que eu acho é que as pessoas têm que falar abertamente destas coisas e não ter medo de falar sobre elas e de procurar ter de facto uma consciência no caminho e em, ok, fiz isto, não estive bem, temos que melhorar, temos que alterar, mas também esperando, e às vezes eu acho que às vezes também pode não haver muita compreensão das outras pessoas, mas às vezes também esperando que precisamos da compreensão para que todos consigamos fazer melhor. Enfim, não sei explicar muito bem, mas de facto isto do ponto de vista de liderança não é um tema fácil. Ou por outra, e depois nós falávamos também no painel, que é compaixão. Como é que se ensina? Como é que se inspira? Só pode ser pelo exemplo, não é? Ou seja, e como é que se torna relativamente sistémico numa organização? Mas depois, realmente, se às vezes a pessoa falha uma vez, acaba por ficar também super condenada, o que também é muito desafiante. Enfim, acho que estamos todos no caminho e está sempre tudo. Eu acho que esta humildade de aceitarmos isso também, não é romantizarmos, mas aceitarmos que de facto há um caminho a melhorar e que acima de tudo há relações humanas que têm que ser positivas e construtivas para todas as partes, não é? Pronto, não faz sentido haver, e eu já passei, acho que toda a gente já passou por ambientes hostis, já passámos por uma série de relações no trabalho e em casa que de alguma maneira foram menos positivas, e uma pessoa, ok, tem que olhar para elas, não quer estar neste jogo, não quer estar neste campeonato e também ou sair ou tratar, ou não é? Pronto. Mas Sim, mas falar é importante, é uma dimensão importante da compaixão, não é? é, Para se estabelecer compaixão, tem que haver uma base que é de comunicação aberta. Exato. E para E se acho que mudar também, uma cultura, só assim, né? Só conversando, só expondo todos os ângulos. depois, ia falar disso da mudança que a Natália está a dizer agora, e pegando no que a Carlota estava a dizer, também achei interessante a intervenção da Sofia Couto da Rocha, a doutora Sofia Couto da Rocha, que falava de já é tão difícil nós mudarmos à nossa escala individual, não é? Quero largar este hábito de não conseguir fazer ginástica de manhã. Ou seja, quero ter o hábito de conseguir fazer desporto de manhã. E já é tão difícil à escala individual, às vezes, conseguirmos implementar com disciplina os nossas próprias pequenas micro-mudanças. Como é que se muda à escala de um grupo, de uma equipa, à escala de uma empresa, à escala de um país, à escala do planeta, não é? E isso é super interessante, porque eu acho que essa mudança macro depende de todos fazerem mudanças micros. Mas é um processo que demora algum tempo e é um processo que demora alguma repetição de porquê a mudança, não é? Porque os nossos cérebros são preguiçosos e sempre que vem uma coisa implica esforço e a mudança implica esforço, meio que fecham. Então, esqueci-me porque é que isto é tão importante e, portanto, vou repetir o meu comportamento anterior que eu queria mudar, mas que é mais confortável, porque mudar requer energia. Portanto, é preciso uma tomada de consciência ao longo do tempo, uma repetição, até as micro mudanças se tornarem uma mudança mais composta, mais gordinha. mais robusta, sim, é Com verdade. certeza. Mais robusta, mais. Não é? E portanto eu acho que o caminho não é compaixão, liderança positiva, mudanças boas, saúde, carreira perfeita. Não, o caminho é assim, vai para baixo, e vai para cima, e volta para trás, e volta para a frente, mas a tendência geral deve ser, e esperemos que seja para toda a gente, de subida. Mas há muitas descidas e reviravoltas, e volta atrás, e às vezes vai à frente muito, para voltar um pouco atrás, não é? Eu acho que quando sabemos isso, gerimos melhor a expectativa daquilo que é a mudança a nível individual e a nível coletivo. A gente, eu e Benny, que ficamos ali entre palco e backstage, né, numa tensão que não conseguiu assistir a todos os oradores, a mim ficou muito latente a interação que teve, né, com o público ali do teatro e de casa, que estava mandando as perguntas, e quando a gente levava essas perguntas para os oradores, dois deles me marcaram mais porque falavam justamente na dificuldade de fazer essas mudanças, mas ao mesmo tempo da necessidade de se estar a debater sobre isso. Um deles era provavelmente uma líder, ela ou ele não se identificou,
e se colocando ali, que já foi compassivo muitas vezes, já foi uma pessoa com compaixão, mas que recebeu de volta da equipe alguns julgamentos sobre fraquezas, sobre vulnerabilidades, perguntando, Amy, e aí? E a Amy olhando assim, olha, é uma mudança de todo mundo junto, não líderes, mas só de equipes, e a vulnerabilidade ela tem que estar aí para isso. E aí vai nessa linha aí que vocês falaram, né, de estarmos debatendo o assunto e vendo o que cabe e o que não cabe, muito nessa linha. E a segunda pergunta que me marcou, perguntando para as doutoras, tá, ok, temos muitas possibilidades, muita tecnologia, muita ansiedade, mas como é que a gente vai equilibrar? Como é que eu vou ficar informado 24 horas por dia me manter saudável dessa forma? Aí ela, olha, você não vai ficar informado, mas você vai se manter saudável justamente com equilíbrio, enfim, mudanças culturais que a gente está caminhando e através de debates como esses é que a gente chega lá. Eu gostei muito da resposta da Amy a essa pergunta. Era uma pergunta muito difícil de responder. E ela disse, só para relembrar, ela respondeu a dizer o comportamento de uma pessoa que expõe a vulnerabilidade de outra pessoa, uma vulnerabilidade que lhe foi confiada num ambiente de confiança e de abertura, quem no fundo abusa disso ou destrata essa confiança, acaba por ser uma pessoa que, ou seja, acaba por ser uma situação não sustentável no longo prazo, acaba por ser acaba por ser uma pessoa, como dizia a Amy, que as outras pessoas percebem que não podem confiar, porque a pessoa vira a informação que lhe é confiada contra as pessoas da equipa e, portanto, aos poucos, naturalmente, uma equipa que quer progredir e que quer evoluir, aos poucos vai isolando a pessoa que não corresponde a essa atitude mais positiva. E aí a pessoa tem a escolha de mudar e adaptar-se então aos valores partilhados pelo resto da equipa, ou então de perceber que não é um ambiente ou não é uma equipa onde essa pessoa esteja bem. E talvez seja por isso que não consegue. Não sei, fiquei a pensar nesta questão de como é que se resolve este tipo de situações, não é? E achei muito interessante essa resposta da Amy, e quando lhe fiz esta pergunta, Nath, fiquei, uau, o que é que ela vai responder a isto? Porque não é E o bom fácil. é a gente o bom é a gente sair sem respostas prontas, né? A gente sai dessa conferência, com a cabeça fritando e se embora, que o caminho é longo. Exato, e como dizia a Mini, há tanta informação hoje em dia, esta conferência foi tanta informação, foram horas de aprendizagem, de conhecimento, de partilha, de tudo, e agora precisamos de um tempo para integrar estes conhecimentos, toda esta informação, não é? E arrumá-la em caixinhas, perceber o que é que faz sentido para nós, o que é que podemos aplicar na nossa vida, o que é que não, se calhar há aspectos nos quais não nos revemos tanto. E, portanto, arrumar isto tudo para ficar tudo organizadinho e ser absorvido e aplicado demora algum tempo. Bom, então, diante dessa invasão de conhecimento e da nossa necessidade de dar uma pausa para elaborar tudo isso, vamos terminar com as nossas dicas de sempre e já partindo para finalizar o episódio de hoje. Carlota, quer começar com você? Sim, e pegando aqui um bocadinho no que a Benedita disse, ontem, curiosamente, o tema da meditação do Jay Shetty da minha meditação, era exatamente estarmos atentos ao cognitive overload em que vivemos. Ou seja, nós na realidade vivemos hiper absorver, a tentar absorver, porque na realidade chegamos aqui a um ponto de exaustão que nem absorção nem integração. E portanto que até aqui temos que ser bastante inteligentes e relativamente racionais e sobretudo a escutar-nos a nós próprios, no fundo, para sabermos, ok, a absorção e a integração demora tempo e dar-nos esse espaço e esse tempo, pronto, porque daqui vêm os melhores resultados e às vezes não é preciso estarmos a ler tudo, a ver tudo, a querer estar atrás de tudo, é preciso ir buscar uma peça essencial, estruturada, bem feita ou de alguma maneira com impacto e concisa, de que de alguma maneira seja aquilo que nós precisamos, mas portanto porque senão este viver em cognitive overload
não só não vivemos, e ontem falou-se muito disso também, aliás, o Luís Mergulhão dizia, os jovens hoje já nem vivem pelas experiências, vivem para viver, não é? E entretanto, ele falou e reforçou isso. Mas pronto, acho que de facto pode ser aqui uma dica, que é explorarmos esse conceito do que é o cognitive overload e como de alguma maneira podemos nos relacionar melhor com tudo isso, tendo em conta que este mundo e este contexto é por si um bocadinho exigente neste aspecto. Ótimo. Beni, sua dica. Sim, então, tudo a ver com isto e retomando um bocadinho a intervenção da ministra oriental sobre a importância de pararmos, às vezes, para termos tempo de digerirmos e armazenarmos a informação. E juntando isto com uma dos membros do painel falou sobre o livro do Matthew Walker sobre The Power of Sleep, o poder de dormir, não é? Do sono, sobre a nossa saúde. Eu acho que o sono é isso, o corpo obriga-nos a parar para registar a informação toda, poder lançar processos de regeneração até dos tecidos e essas coisas. E, portanto, há uma necessidade de parar. E às vezes parar é parar 1 minuto, às vezes é parar 1 hora, às vezes é parar um dia ou um fim de semana inteiro, desligar o telemóvel e ter um bocado de tempo de introspeção para perceber onde é que estamos. Senão, às vezes vai tudo muito rápido e já nem sabemos para onde é que estamos a ir, não é? Portanto, às vezes é preciso parar. Portanto, é só para relembrar que às vezes faz bem parar. Boa, E boa, desligar. boa. Essa é a minha dica, então, para a gente fazer a nossa pausa de hoje. No próximo dia 4 a gente se reúne de novo e temos aí uma semana pela frente para todo mundo digerir a conversa dessa segunda. Vamos aos trabalhos, dicas anotadas, pautas na mesa e até a próxima. Até a próxima, Carlota. Até a próxima, Beni. Até a próxima. Obrigada, Nath. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Beijinhos.